Olá, amigos do canal Regui. Eu vou fazer um programa diferente nesse dia, nesta quarta-feira, 8 de janeiro. Muitos de vocês estão em férias, ou estão com menos atribuições, com filhos de férias, estão uma vida um pouco mais tranquila, assim espero, e torço para que seja assim. Então eu vou dar uma dica de 5 bons livros que versam de alguma forma sobre futebol, para que você se divirta nesses dias. Um tempinho que tiver ali, livros com conteúdo, com coisas escritas, e muitas coisas escritas. Tem gente condenando isso aí, mas é outro papo. Livros bons, todos lidos por mim, eu gostei, adorei e recomendo de olhos fechados a vocês. Vocês vão se divertir. 5 livros diferentes entre si, com estilos diferentes, escritores diferentes, mas todos talentosíssimos, todos craques no ofício. E tem o futebol como pano de fundo ou de passagem. O futebol está ali presente nesses 5 livros. O primeiro deles, este aqui, O Drible, do Sérgio Rodrigues. Tenho o orgulho de dizer que trabalhei com o Sérgio Rodrigues no JB durante 3 anos, na editoria de esportes do JB no Rio, no final dos anos 80, e que tenho orgulho de dizer duplamente que sou amigo do Sérgio. Mas não é por isso que estou recomendando esse livro, porque tem muita gente boa recomendando. O Drible é um romance do Sérgio, em que o termo se aplica na prática. A própria introdução do livro é um dos dribles mais perfeitos, mais sensacionais da história do futebol. Eu não vou dar spoiler aqui. É um drible que marca a história do futebol no mundo. Um jogador extraordinário, mais do que isso eu não vou dizer. Tem o drible metafórico e o drible do destino, que se misturam nessa história, que não é propriamente de futebol, embora tenha o futebol como um dos fios condutores, um craque Peralvo, um craque que começou no América do Rio, teve convocado para a seleção brasileira, a glória e o drama do Peralvo. Muito bem escrito pelo Sérgio, um livro para ler do princípio ao fim, numa sentada, porque vai ser difícil tirar os olhos dele. Outro livro difícil de tirar os olhos, aí já não é romance, é biografia, também é uma obra-prima. Estrela Solitária, a biografia de Mané Garrincha, escrita por Rui Castro. Espetacular, bem pesquisada, com elementos, com tudo que você quer saber sobre a carreira de um dos maiores jogadores de todos os tempos e um dos mais injustiçados, porque todo mundo fala do Pelé, do Maradona, do Messi, do Di Stéfano, mas não fala o Garrincha, e o Garrincha tem que estar nesse time. E o Rui Castro resgata a dimensão do craque que foi o Garrincha, a dimensão humana do que foi o Garrincha, e o personagem rico, e um personagem que nos dá ternura, nos dá pena, e ao mesmo tempo nos dá o sentimento de não ter podido ajudar. Esse fabuloso jogador, o maior da história do Botafogo, certamente, ainda é o terceiro maior artilheiro da história do clube. A biografia escrita por Rui Castro, um craque versando sobre outro craque. Um dos livros de cabeceira de todo apreciador do futebol é esse aqui, Futebol ao Sol e à Sombra, do uruguaio Eduardo Galeano. São crônicas de futebol, observações dele ao longo dos tempos. Ele é um fã, confesso, do futebol bem julgado, do futebol arte. Tem muitas referências e irreverências ao futebol brasileiro. Né? Fala dos grandes craques do Brasil, dos grandes craques do Uruguai, da Argentina, do mundo. Uma prosa gostosa, um texto gostoso, espirituoso, de bom humor. É um livro, pode ler por partes, porque ele é por croniquetas. Dá para parar, interromper, dá para ler. E se não quiser ler, emburacar no Garrincha ou no Drible direto, dá para entremear com ele. São livros de historietas muito bem escritas pelo nosso Eduardo Galeano, um craque além fronteira. Este aqui não era um craque do futebol, era um craque, um gênio da literatura, da poesia, Nelson Rodrigues, do teatro, das artes, a pátria de chuteiras, dramaturgo, pensador, criativo, revolucionário em várias coisas no teatro. Nelson Rodrigues escreveu como poucos sobre o futebol, sobre o universo do futebol, sobre
sobre os personagens do futebol. Mais interessante isso são os textos sobre os personagens. São crônicas dele ao longo dos tempos, nos jornais em que ele trabalhou no Rio de Janeiro. São crônicas admiráveis. Todo cara que quer se meter a escrever e quer mexer com a imprensa esportiva tem de beber nessa fonte aqui. Nelson Rodrigues foi um dos papas da imprensa escrita brasileira. Vale a pena. Não apenas pelo dramaturgo que foi, pelo escritor, pelo genial escritor e criador que foi o Nelson, pelo cara que tinha a sensibilidade de enxergar o futebol por trás das quatro linhas, por personagens, principalmente os personagens. E outro aqui, outro craque, esse não foi muito ligado ao futebol, acredite se quiser, Carlos Drummond de Andrade, Quando é Dia de Futebol. Sim, o nosso poeta maior, Drummond, escreveu várias crônicas sobre futebol, várias vezes, principalmente na fase de Jornal do Brasil, tudo, ele escreveu, sim. Escreveu com propriedade. Quem não se lembra do texto dele no dia seguinte à eliminação do Brasil pela Itália na Copa do Mundo de 82? Né? Perder, ganhar, viver. O nosso Carlos Drummond de Andrade foi um gênio da literatura, um dos maiores, para muita gente o maior, o poeta maior da nossa língua, né? Que nos deixou há mais de 30 anos, mas ele deixou pinceladas de obras-primas também no campo do futebol. Então são esses 5 livros que eu recomendo a você. Você não vai se arrepender. Não precisa agradecer, não. São dicas de quem aprendeu, de quem ouviu dicas também, e quem teve a humildade de se render a estes 5 grandes craques na nossa literatura. O campo deles foi o da escrita, do livro com conteúdo. Então aqui 5 livros para você se divertir neste período, um pouco de calmaria, assim espero. Que você tenha um bom 2020, comece o bom 2020 com alta literatura, com altos escritos, com 5 craques que aqui eu recomendo. É isso aí, meus amigos. Inscreva-se no canal Arregui.